Você tem tanto pelo quanto um macaco. E não é um insulto. Mas suas impressões digitais não são únicas. Você pode ouvir melhor depois de cobrir os ouvidos. Essas afirmações são verdadeiras ou não passam de mitos? Quando uma pessoa está mentindo, seu próprio nariz pode entregá-la. É verdade? Sim. Pesquisadores da Universidade de Granada descobriram que, quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e nos cantos internos dos olhos aumenta. Esse fenômeno foi chamado de o efeito Pinóquio. Que tal este? As pessoas têm tantos pelos no corpo quanto os chimpanzés têm. Você acredita nisso? Surpreendentemente, esse fato também é verdade. A quantidade de pelos de uma pessoa e um chimpanzé, ou qualquer outro macaco do nosso tamanho, é aproximadamente a mesma. A única diferença é que o pelo do corpo humano é bastante fino e muitas vezes incolor. Isso torna difícil ver como é grande a quantidade. Seus pulmões são idênticos. Parece razoável, mas é verdade? Isso não passa de um mito. Seu pulmão esquerdo consiste em 2 lobos, enquanto o direito é dividido em 3 partes. Além disso, o pulmão à esquerda é um pouco menor, pois precisa dar espaço para o coração. Por sinal, seus pulmões também contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas. É mais da metade da distância entre Nova York e Los Angeles. Eles têm também mais de 300 milhões de alvéolos, pequenos sacos de ar em forma de balão. Aposto que você já ouviu isto antes. Cenouras podem melhorar sua visão. Verdade ou mito? Infelizmente, isso não é verdade. As cenouras também não podem ajudá-lo a ter uma melhor visão noturna. Elas são, de fato, ricas em vitamina A, o que beneficia o corpo e protege os olhos. Mas mesmo esses vegetais não podem fazer com que você não use óculos, caso você precise. Algumas pessoas espirram quando olham para o sol. Bem, será que é verdade? E isso é verdade. Cerca de 25% das pessoas têm uma reação interessante à luz solar. Elas espirram. Esse fenômeno tem até seu próprio nome, o reflexo do espirro fótico. Raspar os pelos do corpo faz com que eles fiquem mais escuros e mais grossos. É verdade? Não se preocupe, isso é apenas um mito. Pode parecer que os pelos do seu corpo mudaram de espessura, taxa de crescimento ou até mesmo de cor depois de raspá-los, mas é apenas uma ilusão. Raspar deixa as pontas dos folículos pilosos cegas. É por isso que eles parecem mais ásperos e escuros do que o normal. Mas assim que o pelo crescer novamente, terá a mesma aparência de antes de ser raspado. Você tem impressões digitais únicas. Isso deve ser verdade, certo? Um problema com esta afirmação é que os cientistas não podem provar que cada conjunto de impressões digitais é absolutamente único. Parece ser verdade, mas é impossível de verificar. E, embora isso seja improvável, pessoas com impressões digitais idênticas podem existir. As pessoas têm mais de 5 sentidos. É um mito ou realidade? Existem 5 sentidos mais óbvios: visão, olfato, tato, audição e paladar. Mas que tal a termocepção, a sensação de calor? Nocicepção, a percepção da dor? Ou a percepção da sua consciência corporal, propriocepção? Feche os olhos e toque no seu nariz. Entendeu? Isso é a propriocepção em ação. Esta lista pode ser muito mais longa. Alguns especialistas afirmam que as pessoas têm de 21 a 53 sentidos. Para a sua segurança, seus dedos realmente ficam enrugados depois que você passa muito tempo na água. É verdade? Qual é a sua aposta? Os cientistas acreditam que sim, mas vamos do princípio. Dedos enrugados são causados pelo estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando você fica na água por um longo tempo, seu sistema nervoso faz com que seus vasos sanguíneos encolham. Seu corpo afasta o sangue dessa área, e essa perda de sangue torna seus vasos mais finos.
A pele começa a se dobrar sobre si mesma, formando aquelas rugas engraçadas. Os cientistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que esse processo ocorre para ajudá-lo a ter uma melhor aderência quando suas mãos e pés estão molhados. Os humanos usam apenas 10% do cérebro. Espero que seja apenas um mito. E aparentemente você usa quase 100% do cérebro todos os dias. Este órgão está ativo o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Quando você está cochilando, seu córtex frontal, que é responsável pelos pensamentos complexos, e as áreas que ajudam você a sentir seus arredores, ainda estão trabalhando. Para algumas pessoas, o mundo é muito mais vibrante do que para outras. Por quê? Isso é realmente verdade. Existem 3 tipos de células cônicas nos olhos de uma pessoa comum. Esses cones ajudam a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a eles, a maioria das pessoas pode distinguir cerca de 1 milhão de tons diferentes. Mas as pessoas com tetracromacia têm 4 tipos de cones nos olhos. Esse recurso permite que enxerguem até 100 milhões de tons diferentes. Esta anomalia da visão é extremamente rara, e as mulheres a têm com mais frequência do que os homens. Mas você sabe a coisa mais engraçada sobre isso? A maioria das pessoas com tetracromacia nem percebe que vê o mundo de forma mais vibrante do que os demais. Às vezes você pode ouvir melhor depois de fechar os ouvidos. Bom, parece contraproducente, mas pode ser verdade? Na verdade, se você está em um lugar barulhento, por exemplo em uma boate ou em um show, deve fechar os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o trago, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do seu canal auditivo, para dentro do ouvido. Então vire essa orelha para o seu amigo. Voilá! Você pode evitar espirrar. Isso seria muito conveniente, mas talvez seja apenas um mito? É verdade. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Ele imediatamente freia todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Ok, você vai terminar aqueles 5 episódios da sua série favorita agora e recuperar o sono perdido mais tarde. Mas é possível? Infelizmente não. Você pode tentar alcançar o sono no fim de semana ou tirar muitos cochilos à tarde durante a semana, mas não vai ajudar. Seu corpo não funciona assim. Se você não dormiu o suficiente na noite anterior ou foi para a cama muito tarde, dormir até o meio-dia não vai salvar o dia. Pior ainda, dormir demais vai fazer você se sentir grogue. Algumas pessoas têm mais costelas do que outras. Será um mito? Não, é verdade. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que resulta em 24 no total. Mas uma em cada 200 pessoas tem uma 25ª costela. É chamada de cervical e se forma na base do pescoço, acima da clavícula. Pode crescer à esquerda, à direita ou até mesmo em ambos os lados do corpo. As pessoas que têm costelas extras provavelmente não sabem nada sobre essa modificação. Isso ocorre porque uma costela extra raramente se forma completamente e pode parecer um fio fino de tecido. Nesse caso, você não a verá nem mesmo em um raio-x. Você deve esperar pelo menos meia hora depois de comer para poder ir nadar. Bom, parece razoável, mas é verdade? Isso é apenas um mito. A ideia geral por trás dessa afirmação é que comer uma refeição grande faz com que seu sangue flua em direção ao estômago para ajudar no processo de digestão. Ao mesmo tempo, seus músculos não recebem sangue suficiente, o que leva a cãibras. Mas na realidade, nadar logo depois de ter comido algo não é nada perigoso. Seu sangue não é desviado o suficiente para causar problemas sérios. O ronco de algumas pessoas pode ser mais ruidoso do que um aparelho de cozinha em funcionamento. O que você acha disso?
Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis, o que é o mesmo volume que uma conversa regular. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, e isso é tão barulhento quanto um processador de alimentos em funcionamento. Nem todas as pessoas têm pupilas redondas. Isso pode ser verdade? Sim, 2 a cada 10.000 pessoas têm uma pupila com formato incomum. Mais comumente se assemelha a um buraco da fechadura. Esse distúrbio ocular é chamado de coloboma. Curiosamente, algumas pessoas com essa condição não têm nenhum problema de visão.